Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Mas como a gente tá chegando no final do ano e a gente tem essa atividade especial aí que vocês estão recebendo, então resolvi fazer um vídeo para explicar, né? Então a nossa atividade de artes nessa primeira atividade, o nosso tema é arte e tecnologia. Né? A gente vai falar como as tecnologias influenciaram a arte, como os artistas utilizaram e utilizam as tecnologias para criar arte, né? Primeiro de tudo, a gente tem que falar de tecnologia, que a gente pensa muito em tecnologia sendo o celular, o computador, internet, né? Quer dizer, as tecnologias modernas que a gente vê hoje em dia aqui. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que tudo que é criado pelo homem é tecnologia, né? Então, por exemplo, uma coisa bem simples, quando o homem conseguiu controlar o fogo, conseguiu fazer fogo por si próprio, né? Em vez de depender que um raio caísse e criasse fogo, né? Quando ele conseguiu ser capaz de acender um fogo, apagar um fogo, controlar esse fogo, alimentar esse fogo, isso foi uma nova tecnologia, com isso foi possível que a gente, né, os seres humanos passassem a comer comida quente, cozida, se aquecer durante a noite, enfim, quer dizer, abriu um leque de possibilidades. E aí, por exemplo, só para pensar em arte, com o fogo e com o descobrimento de que metais podem ser moldados a partir do calor, surgiu, por exemplo, a arte da forja, né? A arte do metal, de você forjar o metal e fazer, por exemplo, armas, espadas, lanças, joias, né? Quer dizer, fazer anéis, brincos de ouro e colocar pedra. Enfim, quer dizer, a cada tecnologia que aparece, mesmo que não seja criada para arte, de alguma maneira, há uma mente criativa, né, de um artista, ele pensa como ele pode usar essa tecnologia em seu favor, né? Então, como eu disse, através da forja e do fogo, além de armas, por exemplo, e panelas e potes, foram feitos joias, esculturas, né? Enfim, arte. Por exemplo, quando surgiu a fotografia, ninguém primeiramente pensou em arte, né? Pensou em ter um modo de registrar as pessoas sem, né? As pessoas ou as coisas, né? Então colocava a câmera lá, clicava e pronto, né? E aí alguma pessoa mais criativa falou, mas e se eu fizer assim, fizer assado, né? Modificar isso, modificar aquilo, e foi criando, por exemplo, o uso artístico da fotografia. As mesmas coisas, até mesmo coisas banais, como por exemplo o tubo, né? O tubo hoje é de plástico, tubo de pasta de dente, por exemplo, ele é de plástico, mas no começo ele era metálico, né? Foi uma tecnologia que ajudou muito os artistas, porque a partir do tubo, o artista ele pôde comprar sua tinta num invólucro, né? Que é o tubo, e aí a tinta não estragava, e aí ele pôde, em vez de ter que ficar dentro do ateliê misturando sua própria tinta e tendo que guardar o resto de tinta em potinhos, ele tinha os tubos, ele podia colocar tudo numa maletinha, sair para o ar livre e pintar ao ar livre. Então, por exemplo, o movimento impressionista, né, de pintura, foi extremamente influenciado por uma coisa banal, que foi a invenção do tubo para tinta, né? Por exemplo, rádio, os discos, né? Eles modificaram o modo como a gente aprecia música, porque antes não tinha gravação, não tinha como armazenar música, então a gente tinha que ir num espetáculo musical
ou convidar alguém que soubesse tocar, né? Normalmente nas famílias tinha pelo menos um filho ou uma filha que tocava piano ou violino, para que você pudesse ter aquele momento onde todo mundo sentava em volta do piano, por exemplo, e escutava música só naquele momento, né? A partir do momento que inventaram o gramofone, que é o disco, o LP, o antigo LP, o disco de vinil, já era capaz, você, ao conseguir armazenar música, você podia ouvir música a qualquer momento, né? Hoje em dia a gente carrega o celular no bolso, coloca 2 coisinhas e consegue ouvir música 24 horas por dia, né? Vai-se para tudo quanto é lugar com o celular no bolso, não precisa nem guardar as músicas, porque você pode ter um aplicativo como Spotify e ouvir música sem ter que guardar o arquivo, né? Gastar a memória do seu celular. E tantas outras coisas foram se mudando por causa da tecnologia no mundo em geral, né? Então afetou as nossas vidas de várias maneiras e por isso também foi modificando a arte ao longo dos tempos. Hoje em dia, a gente fala arte eletrônica, arte cibernética, arte digital, né? Cyberarte, tem vários jeitos de falar, principalmente de arte que utilize meios eletrônicos e digitais, ou seja, computador, programas, né? Computador tanto no sentido físico, né? Existem computadores muito potentes para criar imagens, para criar filmes, os filmes que a gente assiste, por exemplo, um filme de animação da Disney necessita de computadores potentíssimos, com processadores ultra rápidos, capazes de fazer coisas inimagináveis para a gente aqui, né, para poder fazer aquele filme, poder fazer, por exemplo, o Monstros S.A. fazer cada fiozinho de cabelo do pelo do Sully, por exemplo, do monstrinho azul, né, da Mérida, quem assistiu Valente, aquele monte de cachinho da Mérida, existe uma equipe de artistas só para fazer o cabelo da Mérida durante o filme, né, existiu um grupo de artistas só para fazer as árvores, quer dizer, cada parte, cada pedaço desse filme é um grupo de artistas, então tem só o cara que faz o fundo, o cara que faz as árvores, o cara que faz as nuvens, a água, né? Por exemplo, a água digital é dificílimo de fazer, então precisa de muito artista, computador, né? De computação gráfica, né? Artistas digitais para poder fazer aquela água, aquela coisa que a gente vê nos filmes, né? Então, hoje em dia a gente nem pensa, né? A gente assiste um filme normal e não pensa no tanto de gente que tem por trás. Então a gente tem arte digital, arte eletrônica, cyberarte, né? E a videoarte, e isso modifica, né? Faz com que a gente, por exemplo, nas aulas de arte vocês falam assim, mas eu não sei desenhar, Hoje em dia, com os programas e os computadores, né? Você não precisa mais saber desenhar com lápis e papel. Óbvio que continua sendo uma habilidade extremamente importante, e se você souber desenhar bem com a sua mão, você vai ser um artista gráfico digital melhor, mas, por exemplo, hoje em dia é capaz você, sem ter um talento de desenhar, mas se você tiver uma mente criativa, artística, você pode ser um artista digital, né? Porque você vai contar com o auxílio da tecnologia para transformar a sua ideia em uma obra. Então a gente vai ver, vocês vão ver no texto, né? Aqui eu tô com o texto, vou passar limpo, tudo bonitinho, né? Mas vocês vão ver alguns exemplos, né? Vou explicar um pouquinho mais no papel o que é essa cyberarte, o que é arte digital, arte eletrônica, né? E a gente vai falar de alguns exemplos. Por exemplo, quando eu falo música eletrônica, provavelmente vocês pensam, é aquela música que a gente vai na discoteca e... Não,
música eletrônica, por exemplo, ela é uma música criada eletronicamente, através de sintetizadores, computadores, né, programas específicos, mas ela não precisa necessariamente ser o estilo, o gênero musical arte eletrônica, né? Existem, por exemplo, músicas clássicas que foram modificadas e recriadas eletronicamente, muitas vezes até música, sei lá, música sertaneja vai ter uma base eletrônica, vai ser produzida, né, depois que grava, ela vai ser passada em softwares e vai ser transformada. Então, por exemplo, um artista de música eletrônica, ele não precisa ser ligado a um gênero musical específico, né? Ele tem que saber usar as tecnologias de música digital, de música eletrônica, mas não é só o estilo música eletrônica, né? A expressão música eletrônica hoje em dia, ela abrange vários gêneros, né? E eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Vão ter filminhos, vocês vão ver. E, por exemplo, se eu achar um bem legal, eu vou pegar um de música clássica, né, um Beethoven da vida, que foi transformado eletronicamente. Então, a gente tem uma música clássica, uma música erudita, que é tocada por uma orquestra e depois é modificada eletronicamente. Temos, por exemplo, espetáculos teatrais, espetáculos musicais. Quem fez a atividade de caracterização do personagem, que eu mostrei o musical do Rei Leão, mostrei o musical do Billy Elliot, por exemplo, né? Ele tá cheio, ele tá recheado de tecnologia, né? De coisas, iluminação, cenários, coisas que sobem ou descem nas horas certas, o som que tem que fazer, aqui, quer dizer, cheio de coisas tecnológicas para que aquele espetáculo tenha aquele impacto visual, aquele impacto sonoro, sensorial, para fazer a gente falar, oh, nossa, que incrível, né? Até, por exemplo, no Billy Elliot, por exemplo, que tem sapateado, existe um microchip, um microfone no sapato de quem está sapateando para que aquele som do sapateado se amplifique e todo mundo consiga perceber a beleza do sapateado. Né? Antigamente o microfone era uma coisa enorme, hoje em dia no musical eles têm, a gente nem percebe de longe, mas na verdade é uma bolinha aqui, um microfoninho minúsculo aqui, para que eles possam cantar e falar sem ter que berrar, não, se esgoelar, e não precisa carregar um microfone que parece um abacaxi na frente deles. Enfim, são várias coisas. Por exemplo, vocês já devem ter ido ou no Museu do Futebol, ou em outros museus, por exemplo, a arte interativa digital, né, ou arte interativa multimídia, midiática, que são aquelas instalações que a gente pode entrar e vai ter sons, tem imagens que ficam se mexendo, por exemplo, luzes que piscam, em muitas delas você tem telas, por exemplo, que você pode tocar e as coisas se modificam, né? Por exemplo, eu fui em um que era do Van Gogh, então parecia que a gente estava entrando numa pintura de Van Gogh e as imagens passavam e a ideia era, a impressão é que a gente estava dentro do quadro, as coisas se mexiam, foi muito legal. Então essas são experiências imersivas, experiências interativas, multimídia, né? Porque tem som, tem parte visual, tem parte, tem umas que tem vento, tem cheiro, então a gente usa todas as nossas, né? A visão, a audição, senso, tato, a gente vai tendo essas experiências, então é uma arte muito legal, as instalações multimídia, né? Videoarte, por exemplo, que não é filme, não é necessariamente cinema, mas videoarte, que você pega uma imagem e, por exemplo, vai distorcendo a imagem, fazendo, né, quer dizer, é uma experiência visual.
estava quase esquecendo, que é o propósito depois do nosso trabalho, a fotografia, né? Como o ato de pegar uma câmera e apertar um botão modificou, porque hoje em dia qualquer um pode ser um artista, né? Você tem que tirar uma boa foto, ainda existem, digamos assim, regras para uma boa foto, mas você pode transformar essa foto, né? Eu acho que é a mais popular, a mais democrática das artes digitais, das artes eletrônicas, porque você com o celular e alguns aplicativos dentro do seu celular, você pode transformar as fotos, né? Pode editar a foto, pode acrescentar coisa, pode tirar coisa, pode se transformar numa pintura, pode colocar orelhinha, narizinho, dentinho, enfim, quer dizer, você pode ser o artista, você não só tira a foto, como você modifica essa foto, você cria coisas novas com essa foto, então é a mais popular e democrática expressão artística digital de hoje em dia, porque a gente tem, então, qualquer um que tiver um celular tem acesso aos aplicativos e, consequentemente, tem acesso a fazer esse arte. E outra coisa muito importante, que eu tô quase esquecendo, as redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, etc., né? Que é YouTube, que são os canais, são as redes sociais, são os canais. Então, antes a arte precisava, vamos supor, você precisava ter arte num museu e precisava que o espectador, né, a pessoa, o observador fosse lá ver a arte. E hoje em dia você pode, o seu canal para mostrar a sua arte pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Facebook, pelas redes sociais, quer dizer, a gente não precisa ir a um lugar para apreciar arte ou para divulgar arte, né? Então, acho que uma das maiores revoluções tecnológicas do nosso tempo são as redes sociais, porque hoje em dia podemos ter tudo virtual, né? Podemos ter essas experiências virtuais, o que, por exemplo, nesse ano é muito bom, porque já que não podemos nos encontrar, não podemos ir num cinema, não podemos ir numa casa de show, num teatro, através das mídias, né, das redes sociais, a gente consegue continuar em contato com a arte. Então, isto né, temos a ciência criando a tecnologia e a tecnologia sendo usada para criar arte, que é emoção, né? A arte é a expressão das emoções. De algum modo a gente quer, o artista quer mostrar, quer passar uma emoção para o espectador, e o espectador consome aprecia essa obra de arte, porque sabe que vai ter um retorno emocional, sensorial, sentimental. E isso é uma coisa que os humanos têm. A gente até tem, às vezes, um cachorro, um gato que aprecia música, né? Já existem experimentos que mostram que vários animais são sensíveis a algumas formas de arte, principalmente música, né? Mas somente os humanos criam arte e efetivamente apreciam arte, né? Então, tudo que aparece de tecnologia, alguém vai usar de um modo criativo para fazer arte. E é disso que a gente vai falar, né? E o nosso trabalho, depois eu explico por escrito, vai ser fazer uma foto, vou explicar no papel direitinho, mas vai ser fazer uma foto e manipular essa foto através de um aplicativo, algum aplicativo no celular desses que manipulam digitalmente a imagem. Então, depois eu explico melhor, tá bom? Então, façam bem legalzinho essa atividade. Eu espero que vocês aproveitem, gostem e quero ver as fotos depois, né? Não só perceber que vocês leram o texto, assistiram esse vídeo e responderam as perguntas, mas que vocês efetivamente fizeram a atividade prática, que é fazer a foto e manipular essa foto através de um aplicativo digital, tá bom? Então, até mais, beijinhos.